Fala galerinha da Gplay aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. No vídeo de hoje nós vamos ter mais um tutorial aí a respeito da Game Engine 001 Game Creator. Dessa vez vai ser focado no mapa, né, na edição do mapa em si. Então vou dar alguns conceitos aqui, né. Sem mais delongas, já peço que por gentileza se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, acompanhe nossos outros vídeos, tutoriais, jogos indies, making offs, e vamos nessa então, vamos começar. No primeiro vídeo, né, eu apresentei a função da interface do programa no geral, né, então todo o conceito de interface do programa, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos mapas, da edição de mapa em si. Então vocês podem ver, eu já estou com um projeto de mapa aberto aqui, porém ele está sem nenhum asset. Seria as funções aqui de chão, de parede, de mobília, né? E vou explicar um pouquinho de como é que funciona. Vamos começar então em relação à função do desenho, e é aqui que a magia acontece. Como vocês podem ver, eu estava na função de ponteiro, que seria a função do mouse aqui, e quando eu alterei para desenho já abriu, né, a função da galeria de assets, que seria a parte aqui onde a gente consegue adicionar toda a função aqui da ambientação do mapa, né? Como vocês podem ver aqui, eu posso adicionar grama, daí tem algumas outras coisas, né? Tipo, por exemplo, piso. No caso aqui eu estou na função de piso. Mas a gente tem a opção também de objetos inferiores, que seriam a mobília, né? Então a gente consegue colocar uma pia, por exemplo. E tem os objetos superiores, que seriam objetos que a gente colocaria acima, ou como se fosse acima de um balcão. E temos as paredes, que geralmente não uso no programa, mas nos futuros tutoriais a gente vai usar. E como é que funciona a função de mapa? Aqui a gente tem um mapa com a visão de 45 graus, que no caso é aquele estilo de jogo RPG, né? Então a gente tem um mapa assim. E temos a função também de outros tipos de mapa, né? Mas primeiro eu vou apresentar o que dá para nós fazermos aqui na parte de mapa, de mapeamento. Vou começando por essa parte dos recursos aqui de gráficos do mapa. Então a gente tem esses botões aqui onde a gente pode girar um objeto, no qual a gente pode colocar no mapa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu pego vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um objeto que a gente consiga virar. Aqui, ó. Peguei essa cadeira, vou botar ela aqui no mapa. Botar aqui, botei. Eu quero que ela fique ao contrário. Eu venho aqui, faço a opção aqui, né? Apertei para virar e agora seleciono ela e coloco no mapa. Olha aí, ó. Cadeira virada. Tipo, é a mesma cadeira, só que invertida. Então isso aqui é a função para inverter o gráfico. Tem o lápis, que é a função de desenhar. Ou seja, se eu pegar esse balcão e usando o lápis, eu apertar no mapa, ele vai colocar o balcão inteiro. Se eu selecionar essa opção aqui do retângulo, eu vou ter que arrastar para mim poder fazer a forma. Então isso aqui é útil para quando a gente for colocar assim algum item grande no mapa, né? Ou quando a gente for escalonar ali um chão para determinada área do mapa. Então a gente usa essa função. Temos a opção de retângulo oco, que seria em relação a isso aqui, né? Por exemplo, vou pegar aqui a grama. No retângulo preenchido, obviamente vai ficar uma grama preenchida, e no retângulo oco, né, vai ficar só tipo como se fosse contorno. No meio vai continuar a mesma textura. Assim como do retângulo também tem o círculo. Tem o círculo preenchido e da mesma forma também tem o círculo oco, que seria só o contorno. Temos a opção também de linha. Então a gente consegue traçar uma linha, né, para
fazer tipo um caminho, né? Então isso aqui é bem legal, agiliza bastante, porque imagina, né, eu vou fazer uma linha daqui até aqui, eu uso o sistema da linha. Daí se eu pegasse o lápis, por exemplo, né, eu ia ter que fazer toda a função, né, e não ia ficar perfeito. Eu posso dar uma tateada e ele sair fora do ângulo. Temos o balde de tinta, que obviamente ele preenche toda a área, né, então a gente seleciona ali o asset e dá um clique, ele já troca toda a função, né, do mapa. E a borracha, que seria, vamos botar aqui, vou botar esse quadrado. Eu quero apagar ele. Vou vir aqui. Apaguei. Claro que daí ele tirou do mapa, no caso, né? Então essa aqui é a parte de edição de gráfico, né? Basicamente mostrei a função dos botões e o que cada botão faz. Agora a gente vai para essa parte superior aqui. Hoje a gente não vai falar sobre essas partes aqui, né? Isso aqui, a única coisa que vai estar relacionada aos mapas, literalmente, é o ponteiro, que é utilizado para a gente mover o mapa, né? Para a gente conseguir ter uma melhor visão de localização. A função de desenhar, que seria a função que eu acabei de explicar dos gráficos do mapa, para a gente montar um ambiente. E a função de dimensão, que seria dimensionar o mapa, aumentar ele, diminuir, né? Daí tem essa parte aqui também, a barra horizontal, que praticamente faz a mesma coisa. Então desses ícones aqui superiores, só os três que tem a ver com o mapa. Daí depois vem outras coisas relacionadas a ator e coisa que a gente não vai utilizar agora no momento, né? Porque o vídeo de hoje está focado apenas no mapa no geral. Mapeamento, criação de ambientes, assets, no caso da função de level design, né, que a gente chama. E abaixo desses ícones nós vamos ver mais alguns ícones que são ícones de exibição. Então tem a opção de o botãozinho aqui de animação, temos o botãozinho de iluminação, clima e neve, efeitos sonoros, grade. Né, isso aqui eu até apresentei no vídeo passado, porque tem a ver com a interface de uma certa forma. Mas o que diferencia aquele vídeo desse aqui é essa parte aqui de propriedades e objetos de ambiente. Vamos primeiro em propriedades. Propriedades, obviamente, seria a função do nome do mapa, ID do objeto, aqui em relação à dimensão. E isso aqui que é interessante, eu não expliquei no vídeo anterior, eu vou explicar agora. Mas nós temos outros tipos de visão. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a parte de padrão 45 graus, parte superior, que seria a parte como se fosse um top-down, estilo aqueles GTAs antigos do PlayStation 1, que a câmera é aérea, é vista totalmente de cima. Tem a dianteira, lado, que eu não sei qual é a diferença, né, mas 3D isométrico e perspectiva 3D. Então vamos primeiro ver a função aqui que já está. Vamos para a parte superior. Vamos acessar ela aqui. Então ele agora é o mapa superior. Mas não mudou muita coisa, né? Mas os gráficos ficam diferentes. Por exemplo, eu vou colocar um gráfico aqui. Eu acho que ele não vai aplicar. Não aplica por quê? Porque ele está numa visão superior, então não tem como eu ver esse gráfico que eu botei, porque ele está escalonado para aparecer só quando eu tiver na função do mapa aqui em relação à visão de 45 graus, ou em relação às outras visões também. Vamos ver aqui agora, tem a função aqui da visão dianteira, que acho que seria a função de isso. Essa visão aqui seria a visão para jogo de plataforma. Então a gente usa bastante isso aqui para jogo de plataforma. Tem a função lado, que eu não sei especificamente o que é, e até nem quis alterar. 3D isométrico, então seria aquele estilo meio que como se fosse aquele jogo de
Java, aqueles antigos, né, de celular, dá pra gente fazer com esse estilo. E temos também a perspectiva 3D, seria esse último aqui. Olha, aí a gente tem uma visão 3D, a gente consegue rotacionar e tudo. E é bem legal essa função aqui do 3D, né, é um diferencial aí do jogo. Inclusive nesse programa tem uma DLC que para jogo 3D, né? Mas a gente não vai trabalhar com isso hoje. Vamos voltar para a visão de 45 padrão. Temos aqui o triggers também, que seria gatilhos. Então dá pra gente editar um script no momento que o player entrar nesse mapa. A gente pode criar algum acontecimento, mas a gente vai falar isso aí numa futura aula. Variáveis do mapa, então isso aqui eu não uso muito, então eu não vou entrar muito em detalhe. É a função aqui dos limites, que seria, né, direita para cima, esquerda e para baixo. Floor, que seria o chão, e cell, que seria a altura, altitude. E aqui a gente consegue botar conexões de um mapa para outro através dos 4 lados ali. Então isso aqui é bem legal também, mas eu geralmente não uso. Então isso aqui foi a função de propriedades e aqui tem mais algumas coisinhas referentes ao mapa, a edição de mapas, como a função da música. Então a gente pode colocar uma música para ficar rodando em loop no mapa, como se fosse uma música ambiente. No caso, música mesmo, mas dá pra gente só botar um som ambiente, isso aí é irrelevante. Função de fundo, essa parte aqui é usada mais para quando a câmera é dianteira, como se fosse um jogo de plataforma, daí é usada essa função aqui, então eu não vou entrar em detalhe agora. Futuramente, aí numa videoaula, quando for fazer em relação ao mapa para plataforma, daí a gente vai usar bastante essa parte aqui, mas por enquanto não. Clima, daí temos o cor do sol, que altera a cor do ambiente em si, a direção do vento. Aqui temos a aba de névoa também, então a gente pode ativar a névoa. Aqui temos a cor da névoa, assim como tem a cor do sol, que altera o ambiente, e aqui tem a função de distância e de intensidade da névoa. Então é através dessas duas barrinhas aqui. Nesse ladinho aqui a gente tem a função de chuva e neve. Então primeiramente a gente teria que determinar um sprite para ser usado de chuva ou de neve. E abaixo tem todas as configurações de densidade, variação de tamanho, abrangência de velocidade. Então tem bastante configuraçãozinha aqui. Aqui embaixo também tem a função de nuvens, que a gente também consegue colocar no mapa, e aqui a gente pode usar até 3 sprites como nuvem, e assim como a função de chuva e neve também tem as configurações aqui de densidade, de variação de tamanho, abrangência de velocidade, é praticamente a mesma coisa que a chuva e neve aqui. Aqui abaixo tem inverter horizontalmente e verticalmente, eu não sei ao certo o que é, porque eu geralmente não usei. Então basicamente é isso, a função do mapa. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal, né? Não vou entrar mais em detalhes aqui na função de mapa, a gente vai futuramente fazer uma videoaula mais voltada depois para a função de interfaces do programa aqui da Game Engine em si, como HUDs e outras coisas, mas isso aí vai ficar para um futuro vídeo. E já convidando o pessoal futuramente aí em agosto, eu acredito lá para agosto, finalzinho de agosto, início de setembro, nós vamos ter o nosso curso de criação e desenvolvimento de jogos aberto para inscrição, né? Já vai ter conteúdos. Ele já está disponível, na verdade, o link de acesso, porém ainda está sem conteúdo. Então não tem como fazer inscrição no momento, até porque ele ainda está em projeto, eu ainda estou projetando ele. Mas futuramente aí vai estar disponível esse curso de criação e desenvolvimento de jogos. Vai ser usada essa Game Engine e as videoaulas lá vão ser mais profundas, né? Então vai ser uma coisa mais avançada. Aqui no canal eu vou continuar com os tutoriais, mas tutoriais básicos assim de como interpretar a Game Engine, e talvez a gente pode fazer alguns projetos aí. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acompanhe nossos outros vídeos. DevPlay aqui, fui, valeu!